Você já parou para pensar por que, em meio a tantas histórias épicas, guerras, reis poderosos e milagres sobrenaturais, um dos relatos mais curtos da Bíblia se tornou uma das narrativas de amor mais profundas já registradas? Em um tempo em que relacionamentos começam com deslizes de dedo na tela e terminam com mensagens frias, a história de Ruth e Boaz continua silenciosamente desafiando tudo o que chamamos de amor moderno. Hoje você vai descobrir 10 curiosidades que quase ninguém comenta sobre esse relacionamento. 10 detalhes escondidos nas entrelinhas que revelam que o amor deles não foi impulsivo, não foi superficial e definitivamente não foi construído apenas sobre emoção. E talvez, enquanto você ouve cada uma delas, perceba que o mundo moderno não superou essa história. Ele apenas se esqueceu dela. Fique comigo até o final, porque a 10ª curiosidade muda completamente a forma como você enxerga não apenas esse casal, mas o próprio conceito de relacionamento segundo a Bíblia. E pode ser que, ao terminar este vídeo, você nunca mais olhe para a palavra amor da mesma forma. Curiosidade número 1. O amor deles começou com perda, não com romance. A maioria das histórias modernas começa com atração. Um olhar, um encontro inesperado, um momento arrebatador. Mas a história de Ruth e Boaz começa com fome, luto e desespero. Ruth era viúva, jovem, estrangeira e sem perspectivas. Ela havia perdido o marido e, junto com ele, perdeu segurança, estabilidade e futuro. Não havia glamour. Não havia promessa imediata de um final feliz. Antes mesmo de Boaz entrar na história, Ruth já havia tomado uma decisão que revelava o tipo de caráter que sustentaria o amor deles. Ela escolheu permanecer ao lado de sua sogra, mesmo quando poderia ter voltado para sua terra e recomeçado. Ela abriu mão do conforto do conhecido por fidelidade a uma promessa. Isso é algo que o mundo moderno raramente valoriza. O amor que nasce do compromisso antes da paixão. O relacionamento entre Ruth e Boaz não começou com química, começou com caráter. E talvez esse seja o primeiro detalhe que esquecemos. O amor duradouro não nasce da emoção intensa, mas da integridade silenciosa. Curiosidade número 2. Boaz se apaixonou pela reputação dela antes da presença dela. Em tempos de redes sociais, a imagem costuma vir antes da essência. Mas no relato bíblico, quando Boaz pergunta quem era aquela jovem que trabalhava recolhendo espigas, a resposta não foi sobre aparência, foi sobre atitude. Ele ouviu sobre o que ela fez por Noemi, ouviu sobre a decisão de abandonar sua terra, ouviu sobre sua lealdade. Ele se interessou por quem ela era antes de qualquer aproximação pessoal. Isso revela algo poderoso. O amor deles foi construído sobre testemunho, não sobre impulso. Boaz admirou a fé e a coragem de Ruth antes de qualquer sentimento romântico florescer. Ele enxergou virtude. E isso mudou tudo. Quantas relações hoje começam pela superfície e só depois tentam descobrir o que existe por dentro? No caso deles, foi o contrário. E talvez seja por isso que essa história tenha atravessado séculos. Curiosidade número 3. Ruth não era do povo de Israel. Ruth era moabita, estrangeira. Em um contexto cultural onde casamentos entre povos diferentes carregavam preconceito e barreiras, essa informação não é pequena. Ela não pertencia ao mesmo grupo étnico, não tinha o mesmo histórico religioso, não compartilhava as mesmas tradições desde a infância, e ainda assim foi acolhida. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Ela não apenas entrou em Israel fisicamente, ela abraçou a fé de Israel. Sua famosa declaração de lealdade inclui não apenas compromisso com Noemi, mas com o Deus de Noemi.
Ela escolheu pertencer. O amor entre Ruth e Boaz rompeu barreiras culturais porque estava fundamentado em algo maior do que identidade social. Estava fundamentado em propósito espiritual. Em um mundo que se divide por diferenças, essa história mostra que fé compartilhada e caráter alinhado são mais fortes do que rótulos. Curiosidade número 4. O encontro deles não foi por acaso, mas também não foi manipulado. O texto bíblico diz que Ruth foi colher espigas justamente no campo de Boaz. Parece coincidência, mas não foi fruto de estratégia romântica. Ela estava simplesmente trabalhando, tentando sobreviver. Não houve joguinho, não houve plano de sedução. Houve esforço, dignidade e providência. Essa é uma das grandes lições esquecidas. O amor saudável encontra pessoas em movimento, não em espera passiva. Ruth estava agindo. Boaz estava administrando seus campos com responsabilidade. Ambos estavam vivendo suas responsabilidades quando seus caminhos se cruzaram. O amor deles nasceu no contexto do trabalho, não da distração. E isso diz muito sobre o tipo de relacionamento que se constrói quando duas pessoas estão comprometidas com seu propósito individual. Curiosidade número 5. Boaz protegeu antes de conquistar. Quando Boaz percebe a vulnerabilidade de Ruth como estrangeira trabalhando nos campos, sua primeira atitude não foi flertar, foi proteger. Ele orientou seus trabalhadores a não incomodá-la, garantiu que tivesse acesso à água, facilitou sua colheita. Ele demonstrou cuidado antes de qualquer declaração romântica. Em um mundo onde muitos buscam conquistar antes de assumir responsabilidade, essa inversão é revolucionária. O amor bíblico não começa com posse, começa com proteção. Boaz não viu Ruth como oportunidade, viu como alguém digno de honra. Esse detalhe revela que o verdadeiro amor se manifesta em atitudes práticas antes de palavras bonitas. Curiosidade número 6. Ruth tomou uma atitude corajosa, mas dentro dos limites da honra. Há um momento decisivo na história quando Noemi orienta Ruth a se aproximar de Boaz à noite, na eira. Muitos interpretam essa cena de forma superficial, mas o contexto cultural mostra que aquele gesto era uma forma simbólica de pedir proteção e compromisso. Ruth se coloca em posição vulnerável. Ela demonstra interesse, mas não ultrapassa limites morais. Sua atitude foi ousada, porém íntegra. O mundo moderno frequentemente associa coragem no amor à imprudência. Mas Ruth mostra que é possível ser intencional sem perder a dignidade. Ela não manipulou. Ela se apresentou com humildade e clareza. E a resposta de Boaz confirma o tipo de homem que ele era. Ele poderia ter explorado a situação, não o fez. Ele reafirmou o desejo de agir corretamente, respeitando a lei e a ordem estabelecida. Curiosidade número 7. Boaz colocou a legalidade acima da emoção. Ao saber que havia um parente mais próximo com direito de resgatar Ruth, Boaz não ignorou essa informação por conveniência. Ele poderia ter acelerado as coisas. Poderia ter escondido o detalhe. Mas escolheu resolver tudo publicamente. Ele foi até a porta da cidade, chamou testemunhas, expôs a situação com transparência. Isso demonstra que o amor deles não foi impulsivo nem clandestino. Foi construído à luz do dia, com responsabilidade social e compromisso formal. Em tempos de relacionamentos escondidos, indefinidos e sem clareza, esse detalhe se torna ainda mais impactante. O amor verdadeiro não teme compromisso público. Ele não precisa se esconder. Curiosidade número 8. O relacionamento deles impactou gerações. Ruth e Boaz não são apenas um casal romântico na Bíblia. Eles se tornaram parte de uma linhagem que mudou a história.
O filho deles, Obed, foi avô de Davi. Isso significa que dessa união nasceu uma linhagem real, uma herança espiritual e histórica que ultrapassou a vida deles. O mundo moderno frequentemente pensa apenas no agora, no sentimento imediato, no benefício individual. Mas o amor deles tinha implicações futuras. Eles construíram algo que transcendia o próprio tempo. Essa curiosidade revela que relacionamentos sólidos não afetam apenas duas pessoas. Afetam famílias, comunidades, gerações. Curiosidade número 9. Não há registro de drama desnecessário. Observe algo impressionante. Não há jogos emocionais, não há triângulos amorosos, não há manipulação prolongada. O conflito central da história é resolvido com maturidade e diálogo. Isso não significa que foi fácil. Significa que foi conduzido com sabedoria. Talvez o mundo moderno tenha se acostumado a confundir intensidade com toxicidade, a achar que amor verdadeiro precisa de caos para ser emocionante. Mas a história de Ruth e Boaz prova o contrário. O amor pode ser profundo sem ser destrutivo. Curiosidade número 10. O amor deles é uma metáfora de redenção. No contexto da lei hebraica, Boaz atuou como resgatador. Ele não apenas se casou com Ruth, ele restaurou dignidade, restituiu futuro, transformou escassez em abundância. Esse papel de resgatador carrega significado espiritual profundo. O relacionamento deles aponta para um princípio maior: amor que redime, que cobre vulnerabilidade, que transforma destino. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno esqueceu. Amor não é apenas sentimento, é escolha, é compromisso, é responsabilidade, é redenção. Agora pare por um momento e pense. Quantas dessas características você vê refletidas nos relacionamentos atuais? Quantas vezes priorizamos aparência em vez de caráter? Emoção em vez de compromisso? Conveniência em vez de responsabilidade? A história de Ruth e Boaz continua viva porque ela desafia nossa superficialidade. Ela nos lembra que o amor verdadeiro não começa com paixão descontrolada, mas com princípios sólidos. E se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez você esteja esperando por um amor assim, ou talvez precise se tornar alguém assim antes de encontrá-lo. Se essas curiosidades abriram seus olhos, curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias bíblicas que o mundo moderno insiste em esquecer. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa reaprender o que é amor de verdade. Porque quando entendemos histórias como a de Ruth e Boaz, não estamos apenas aprendendo curiosidades antigas, estamos redescobrindo fundamentos eternos. E no próximo vídeo, você vai descobrir outra narrativa bíblica que revela segredos surpreendentes sobre fé, coragem e propósito. Não perca! Enquanto isso, assista esse próximo vídeo do nosso canal.